limpando aqui. Aí pense em Jesus, pense em Jesus. Aí você põe aqui no frontal, pense em Jesus. E os bons espíritos dessa reunião vai lhe ajudar. Vamos entrar em oração. Ele já começa a orar. Como é que está, irmão? O tratamento continua. Então, em lesões do perispírito, o médico passista se levante. Exaustão do médio, às vezes o médico fica exausto. Precisa de energia, o passista faz a doação de energia, só em aproximar e ficar juntinho dele assim, orando, porque vai colar dois perispíritos, ele já vai se recuperando lentamente. Dissolver a ação hipnótica. Luciano falou no começo da licantropia e da zoantropia. A licantropia é transformação na forma de lobo. E zoantropia é de qualquer animal. Mas o espírito não se transforma totalmente, não. Ele tem a forma humana. Agora, algumas características do o cavalo também, as orelhas, aquela coisa, o focinho, tudo isso assim, mas só é indução hipnótica. Como existe a ideoplastia, ele acha que é um animal, aí fica parecendo. E quem vê parecido, fica com medo. Mas aí, o passista, trabalhando com o esclarecedor diz, você não é animal, você é um ser humano. Você fala, você pensa, e os especialistas estão trabalhando, você ó, limpando, ó, dissolvendo aquilo ali, ó, contra o relógio, dissolvendo. E depois o esclarecedor diz assim, agora se lembre, deixa eu ficar na posição certa porque tem gente olhando, se lembre, se lembre de alguma coisa importante na sua vida, se lembre, e a gente trabalhando a mão aqui, ó, e a de cá aqui, se lembre, tem que se lembrar, com esse meu campo perto dele, vai aumentando a percepção dele, aí ele começa a se lembra da filha, teve um que se lembrou do cachorrinho dele, disse assim, meu cachorrinho, cadê meu cachorrinho? Aqui pode entrar cachorro? Pode. E cadê meu cachorrinho? E quem é esse cachorrinho que está aqui? Meu cachorrinho chegou, meu cachorrinho. Aí ficou alegre, ficou feliz. Vocês sabiam que tem pessoas que têm um amor tão grande pelos animais, que quando perde o animal, eles entram em depressão profunda. Eu vi isso no Kennel Club aí. No Kennel Club ali na BR. Fizeram até o cemitério para os animais, as fotografiazinhas deles, tudinho ali. Nós te amamos muito e foram muito importantes na minha vida. A vida continua com os animais também? Continua. Estão vivinhos. Não morreram nada. Eu estava numa sala de aula, dando aula particular. Uma jovem que tinha 3 cachorrinhos, pequenininhos. E 2, que era mais mansinhos, que ficavam na sala de aula, que era no fundo da casa dela, que fizeram para o professor dar aula, que a menina dizia que era burra, que não aprendia nada. Eu sou burra, não aprendo nada. Aí eu disse, não é burra não, ela precisa só de bases para aprender, que é logo na área da física. Aí ela disse, professor, meu cachorrinho morreu, professor, e chorando. Como é que morreu, minha filha? Ele estava aqui agorinha. Porque ele costumava me cheirar, vinha assim, aquela bolinha vermelha assim. Bem, andava bem devagarzinho, porque era muita comida que ela dava a ele. Aí o bicho com dificuldade de andar, ele disse, o senhor viu ele aqui? O professor disse, vi. Mas ele morreu lá no veterinário. Eu disse, mas ele gosta da sua casa, ele vem pra cá. E vai ficar aqui comigo? Eu digo, não vai ficar não. Porque passa um períodozinho, depois ele é levado para outra região no mundo espiritual, depois ele volta para se reencarnar. E eu posso depois receber ele? Pode, minha filha. Se for do seu merecimento, quando você for olhar um cachorrinho, pode ser que seja a reencarnação daquele. É tanto que Chico morreu, a cachorrinha dele, ele andando, um cachorrinho veio atrás dele de rua. Aí Emmanuel disse assim, Chico, olha para trás. Ele olhou e disse assim, e o que é? Esse cachorro, não está lembrado dele não? Ele disse, tô não, é boneca.
Aí ele pegou e levou o cachorro para casa, que era a reencarnação daquele cachorro dele. Dissolver a ação hipnótica. Então, na hora que o passista, que o trabalhador, que o esclarecedor falar, a gente tem que trabalhar para desmanchar através de movimentos contra o relógio, para limpar a mente dele, até que ele desperte. Pronto, aí a espiritualidade toma conta dele, que já continua tomando. Facilitar a comunicação, aquilo aí que ele não consegue falar por causa da doença, é o passe dispersivo na garganta. Facilitar ou provocar a regressão de memória. Ele acha que está perseguindo gente porque a pessoa fez mal a ele. E se ele não fez mal também, aí é feita a regressão. Então o passista está ali, aquele fluido do passista é usado também para criar os quadros fluídicos. Para adormecer o espírito. O esclarecedor diz assim: agora você vai dormir, meu irmão. Você vai tomar um sono bem gostoso. Aí o passista não pode estar trabalhando dispersivo nele, um sono bem gostoso. É um passe calmante, é acima, a mão assim, bem alta. E ele vai dizendo assim: durma. E com aquela mão lá em cima. E você emitindo os fluidos, é um passe calmante, ele vai e dorme. A aplicação de passe deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de obsessão pede a energia de todos os presentes. Os instrutores espirituais estão prontos a repor o dispêndio de força. Então, ninguém fique pensando que não está trabalhando, não, porque está fora da mesa. Porque tem médico que diz assim: eu sou médico de mesa, eu tenho que estar na mesa, não posso estar fora de mesa não, no apoio não, ali não. Mas ele está trabalhando, onde ele estiver, se ele está ali sentadinho, está trabalhando. Não falei para vocês que o passista trabalha? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou fora da mesa, que de 15 dias eu estou fora da mesa, porque existe existe um rodízio lá, aí eu estou fora, eu estou trabalhando, eu olho para os médios. Hoje em dia eu não uso mais a cachoeira, né? A minha mente já avançou um pouquinho nesses anos todos, mas eu imagino, vou imaginando o fluido derramando sobre ele. Sai Baba ensinou a treinar a mente. Quem tiver dificuldade de concentração, pegue uma vela, bote de frente assim acesa e diga: eu vejo a vela acesa. E fica olhando para a vela e dizendo: eu vejo a vela acesa. Depois fecha o olho: eu vejo a vela acesa. A gente não vê a vela acesa quando fecha o olho. Depois não precisa mais da vela. Você olha assim e cria a vela já, diz assim: eu vejo a vela acesa. E depois diz assim: essa luz está sobre a minha cabeça. Minha cabeça está iluminada. Eu sou a vela. A minha cabeça é a luz. E você vai trabalhando isso dentro de você, você se transforma num ponto luminoso. Você acha que Sai Baba, o ponto luminoso dele era mais de 3 metros de comprimento. A luz cercando ele era mais de 3 metros de comprimento. Na hora que ele se movimentava assim, era um tubo de luz. Quem viu foi Divaldo. Diz que a luz dele era muito intensa. Por quê? Porque ele meditava. Quando o Yogi, ele era um avatar, como o avatar vai entrar em oração, ele cria um campo de luz com a força da mente dele. Por que a pessoa na oração tem que criar um campo de isolamento? Por que é que a pessoa na oração tem que criar um campo de isolamento? Para não deixar pensamento negativo penetrar. Por exemplo, amanhã é segunda-feira. Quem for orar hoje à noite, a conta de luz está vencendo segunda-feira. Pai nosso. Eita, que foi o Credical, o Visa, e agora, meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou levar a menina para o colégio amanhã que não lavei a roupinha dela? Ai, meu Jesus! E na hora da oração não tem que se preocupar com isso não. Cria o campo de luz, esquece tudo. Aí vai criando aquele campo de luz. Quando você for fazer a oração, o campo de luz está lá. Sem ruído desnecessário, de modo a não quebrar a paz. Falasse alguma coisa? Sem ruído desnecessário, de modo a não quebrar a paz, a responsabilidade do recinto. A aplicação de passe deve ser observada regularmente, em vez que o serviço de obsessão pede energia de todos os presentes. Sem ruído desnecessário, de modo a não quebrar a paz e a respeitabilidade do recinto. Não pode estar fazendo bagunça lá dentro, não. Não é recomendável a prática de aplicação de passes individuais em todos os participantes da reunião mediúnica, antes de iniciar a atividade de intercâmbio espiritual, após a manifestação dos espíritos e ao término da reunião. Não tem necessidade.
nós fizemos um trabalho de educação mediúnica, eu e Luciano, não de educação, mas de treinamento para a incorporação, a psicofonia. Chegamos lá, Luciano fez só a harmonização, os médios de educação estavam tão educados pela sala de aula que se comunicaram com naturalidade, deram comunicação com fluência verbal, não foi, Luciano? Tranquilo. A nossa reunião não tem passe antes, não. A gente faz o estudo, faz estudo. Quando termina os estudos, a gente vai, aí ele faz a leitura do Evangelho, ou o que estiver dirigindo, depois faz a harmonização geral, depois faz a oração, fez a assistência do bom espírito, e começa as tarefas. Quando algum médico, quando chega espírito doente, com dificuldade, é que a gente se levanta. Não precisa nem de o esclarecedor pedir, às vezes ele pede ajuda porque percebeu antes da gente a necessidade. O estudo, a oração, a concentração são recursos valiosos ao equilíbrio dos médios, antes de iniciar uma atividade de intercâmbio. Quem fez isso foi a nossa amiga Fátima Rocha. Ela trabalha muito bem disso aí, que a gente não é especialista não, nem eu nem o Luciano. Quem comanda é ela que faz tudo isso. Então veja, o estudo, a oração, a concentração são recursos valiosos ao equilíbrio dos médios, antes de iniciar uma atividade de intercâmbio. Então você vê sempre nos três casos, no caso do transe mediúnico, ela falou em estudo. No esclarecedor, estudo. E agora no passe, estudo também, para a reunião. Para tudo tem que ter estudo. Uma amiga minha disse assim: Adalberto, eu fiz um curso de passe, posso dar passe a qualquer pessoa? Eu disse: não pode. Ela disse: mas eu fiz o curso. E eu digo: mas você não pode, não está habilitado. Você tem que treinar primeiro em equipe, para que você possa receber a ajuda espiritual dos amigos que querem trabalhar com você. Não é você fez o curso e sai dando passe assim, não. Ainda bem que você falou isso, porque eu estou doente já. O que foi que você fez? Ela disse: tem uma pessoa passando mal no ônibus, eu fui dar o passe, botei a mão na cabeça e fiquei doente. Não pode. Você tem, se terminou o curso, manda um nomezinho para a espiritualidade, saber se pode trabalhar e vai treinar. Vai treinando. Se for na reunião mediúnica, fica no apoio. Fica no apoio. Quando ele começar a sentir aquela vontade de se levantar, está pronto já. Quando o servidor está pronto, a tarefa aparece. Em qual livro, irmã? Quando o servidor está pronto, a tarefa aparece. Nosso lar. Hilton, logo o Hilton. Os médios em transe só deverão receber passe quando se encontrarem em ação perturbadora de entidades em desequilíbrio. Então, se a entidade está em desequilíbrio ali, é claro que ele precisa. Se os médios apresentam estertores, asfixia, angústia acentuada durante o intercâmbio, como decorrência de intoxicações pelas emoções perniciosas do comunicante, é de bom alvite que seja aplicada a terapia do passe, que alcançará também o desencarnado, diminuindo as manifestações de serviço. Então, na hora da necessidade, o passista sente aquela vontade. Se ele não sentir, o esclarecedor diz para o passista: ele tem que estar atento, não pode estar de olho fechado assim. Estou orando aqui. A gente, quando está dirigindo, a gente pode estar em oração. Dirigindo aqui, ó, e orando. Ó. Pode estar dirigindo e fecha o olho, porque eu vou entrar em oração agora. Não pode. Não é verdade? Então, na reunião mediúnica também, o passista tem que estar de olhos abertos. E se ele notar que o esclarecedor faz assim, levanta, vai lá atender, e ele se levanta. E se ele sentir a vontade, na hora que ele vê que o espírito chegou, ele sente aquela dificuldade do médium, ele vai para ajudar. Ele fica lá em pé um pouquinho, em oração. Se o médium ficar bem, ele se afasta e se senta de novo. A tarefa de aplicar passo da reunião mediúnica sempre cabe ao encarregado da doutrinação, podendo mesmo solicitar a contribuição de outros médios, especialmente aplicadores de passo, que devem estar preparados e vigilantes para auxiliar. Os membros do grupo mediúnico devem revelar harmonia física, psicológica e emocional para a realização do trabalho. O nosso grupo, o Luciano falou, nós procuramos nos harmonizar. Não quer dizer que eu não brinco com ela, não que eu brinco com ela. A outra que eu estava na reunião, na quinta-feira, aí eu estava fazendo trabalho na sala de aula, quando terminou, aí eu disse: me perdoe, minha irmã, me perdoe, me abracei com ela assim. Ela olhou para mim e disse: por que, Adalberto?
Eu digo, eu posso ter feito um mal a você em outra encarnação, estou logo pedindo perdão logo hoje. Passe no grupo mediúnico. Primeiro, coordena se precisar em educação. Primeiro é no coordenador. Ele pode receber os dispersivos longitudinais, vigorosos e imposição de energia. Longitudinais, a gente sabe que o passo longitudinal é esse. Eu estou de costa, ó, longitudinal. Pode ser vigorosos e depois imposições. Aqui na parte das costas tem o reflexo do mesmo centro da frente. A gente usa, quando está aqui atrás, assim, por exemplo, frontal, a gente bota aqui assim. Laríngeo, coloca aqui. Cardíaco, esplênico, gástrico, a gente vai colocando as mãos nos lugares, né? Mas às vezes, a pessoa não se lembra que atrás tem um reflexo. Porque o sistema nervoso passa todo por aqui por trás, tudo. A pessoa diz, eu perdi meu pé, o espírito, estou sem pé, cortaram meus pés. E você precisa se abaixar lá para dar passo no pé? O sistema nervoso passa pelas costas. Médios na mesa, antes de começar a reunião, não se deve aplicar passos dispersivos, imposição de energias, não se deve aplicar passo dispersivo, mas aplica impulsão de energia, rotativo leve na região do centro de força, com uma massagem suave no sentido do relógio. Então o médio, você não dá dispersivo no médio, porque ele vai receber espírito. Então ele está com as ligações, os plugs ligados. Ele vai, como ele fala aqui assim, ó, imposições de energias, rotativo leve na região do centro de força, ó, do centro de força. Rotativo leve, ó. Sempre pensando que está doando, não é só a mão movimentando não. Porque eu estou trabalhando aqui agora, mas o meu pensamento está aqui assim, para doar. No cardíaco, no esplênico e no gástrico somente. Porque o coração, esse aqui distribui para todas as partes. Esse aqui abre a visão. Esse aqui a fala. Esse aqui manda energia para toda a parte do corpo. O baço, como ele destrói a hemoglobina velha, por mais de 30 dias ele destrói ali, ele tem muita energia, ele distribui para o organismo. E o gástrico é a digestão. Luciano falou que no dia da reunião não coma comida pesada. Não coma. De difícil digestão. Primeiro que vai produzir muitos gases. Imagine se precisa de concentração, a barriga inchando ali, hein? A barriga inchando. E você, ai meu Deus do céu, ai meu Jesus. Não vou dizer mais nada. Médico com dificuldade no transe. O aplicador de passe aproxima suavemente, aplica impulsão de energia no coronário e vibra positivamente. Coronário é aqui, onde tinha antiga muleira. Ali o coronário. E vibra positivamente em favor do trabalho. Não falar com o espírito ou médium em transe, exceto sobre a rotação do esclarecedor que executa o trabalho no momento. Ou seja, você não pode estar falando, meu irmão, tenha paciência, não sei o que, não pode falar não. A voz do esclarecedor é a voz que está balizada para ser usada naquele momento ali. Ele não pode estar falando não. Ele vem fazer o trabalho dele silencioso. Mas ele pode dizer mentalmente, tenha paciência, você vai ser assistido, que Deus te abençoe em mente assim. E essa mente o espírito não vai ouvir, muitas vezes ele não escuta, mas ele sente uma onda de paz e de amor passando de você para ele. Durante o transe, aproxima suavemente, emitindo vibração de paz. Durante o transe, o médium se aproxima e fica ali, passando vibrações de equilíbrio, de paz, para o médium e para o espírito. Por isso que tem que ter harmonização. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse que não tenho vidência nadinha. Mas às vezes eu vejo alguma coisa. E quando os médios da gente sentam, esses médios sentam, eu vejo ele crescer de lado assim. Um campo de energia crescendo. Aí o outro vai crescendo. Aí o outro vai crescendo. Depois emenda tudinho. Fica aquela luz emendando tudinho. A cabeça, o coronário cresceu tudinho. Eu vi uma vez, numa reunião que eu estava. Tu não está me vendo não, né? Não dormiu não, foi, mas ele dormiu já.
Aí eu estava numa reunião, eu vi o médium crescendo e a energia fazia assim, porque aquele ali estava no meio, não conseguia juntar a energia com esse aqui. Pessoas negativas. A gente não pode deixar negativismo entre as pessoas da reunião, porque cria uma reflexão da energia. Aí aquela luz chegava e não passava para esse aqui, ficava bloqueada. E eu olhando, o que será isso, meu Deus? Aí fui analisar e vi que era dificuldade. E uma pessoa disse a mim, mas não foi na federação, foi em outro campo, outro centro. Porque eu sou de família espírita e já andei muito. A pessoa dizia assim, quando aquela sujeita está perto de mim, eu não sei nem como é que eu trabalho, só Deus. E a outra disse também, não quero nem nada das minhas costas. Que sentia-se mal. Não pode. Se a gente está aqui, estamos para trabalhar as nossas dificuldades. A gente tem que procurar amar. Aí Luciano falou uma coisa dos filhos, que eu achei tão bonito isso, que ninguém aceita isso, né? Que tem filho que a gente gosta mais, de tantos ouvidos. É aquele que é dengozinho, que se aproxima, pai, mãe, e abraça e beija, e tem o outro que lá é arrepio. Aquele é que a gente tem que tomar mais cuidado, porque ele está desgarrado. Então ele é que precisa. Então aquele que está desgarrado daquele grupo, a gente tem que atrair para ficar juntinho, tudo juntinho. Porque imagine se a gente vê aquela pessoa sofrendo, uma mediunidade ostensiva, e a gente diz assim, meu Deus, eu podia ter ajudado, e aconteceu alguma coisa séria, e a gente levar essa culpa na mente, porque a culpa acompanha. Teve uma reunião que eu disse assim, numa dessas salas de aula, logo no começo eu disse assim, eu estou com 65 anos, tem coisa que aconteceu comigo há 40 anos, que eu fiz coisa errada, há 40 anos, e a coisa vem para mim assim, como se fosse feito ontem. Eu fiquei meio triste assim. Aí uma amiga minha disse, chegou aqui, Adalberto, e disse assim, faz 100 anos que ele tem coisa que ele se lembra ainda, aí ele fica triste da coisa que fez. Aí eu digo, então a minha tem 40, então eu estou bem, aí fiquei melhor. Se não resolver o dispersivo suaves e leves, em casos especiais, aplicar passo dispersivo leve, alternando com imposição, até a criatura estar melhor. Então, vai ser essa aqui agora, quando saiu. Cabeça branca saiu, vai ser essa. Aí, se não resolver isso, ó, você movimenta, faz a imposição. Você não pode ficar na cabeça do médium o tempo todinho assim, não. Você tem que movimentar. Não pode parar assim, porque você está doando fluido. E ele está usinando. Você tem que estar sempre movimentando. Em casos especiais, aplicar dispersivo leve, alternando com imposição, até a criatura demonstrar que está melhor. Aí tomou um pouquinho d'água aí, fez um movimento assim. Mas eu pergunto assim, tá bem. Restou. Quer água? Bem baixinho. Dispersivo calmante em posições leves. Calmante em posição um pouco distante. Aí você vê uma coisa interessante. Se você, o espírito está ativo, está bravo, e você não vai trabalhar um calmante com ele, ó. Calmante em posição distante, ó. Com movimentações, é o calmante. Ele fala assim, em posição um pouco distante. Com movimentações bem leves, para não pode ficar parado muito tempo. Curativo, dispersivo e em posições leves. O dispersivo, ó, você pode... Vai ser ela agora, meu cobaia. O dispersivo, você não pode fazer o dispersivo. Não. Dispersivo leve. Ele diz assim, para curativo. E depois em posições. Aí você, ó, faz em posições distante, qual o centro de força. Depois o dispersivozinho, mas sem velocidade. É o curativo. Por quê? Porque na hora que você está fazendo essa movimentação, ele está recebendo fluidos. O médium está recebendo fluidos e o espírito também. Melhora os dois. Restaurador em posição leve,
vibrando pela restauração do corpo perispiritual do espírito. Imposição leve, vibrando pela restauração. É mente. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que tu possas, nessa data, nesse dia de hoje, te libertar de todas essas dificuldades. Só paz, só amor. Mas não pode falar não, é mente. Eu estou falando aqui para todo mundo entender, mas é mente, é pensando. E você com esse amor tão grande assim, com as duas mãos assim, você sente a emoção, sente o Espírito, sente a ligação que ele está recebendo aquilo ali. Você quando está passando a mão assim e falando assim, é uma emoção tão grande que às vezes o passista chora. A gente sente aquela emoção assim dele, assim, e ele se melhorando. Aí o esclarecedor pergunta, como está, irmã? Estou muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. É espírito doente, passes regeneradores, dispersivo, imposição e calmante. Dispersivo é aquele, né? Imposição. Esse calmante é distante, com movimentação. Esse calmante é distante, nunca deixar a mente parada. É espíritos odientos, passo dispersivo, calmantes leve. O dispersivo e os calmantes leve, que é a movimentação. É espíritos tristes, passos de imposição e calmantes leve. Passos de imposição. Aí você diz, como é que o espírito está triste, passo de imposição? Porque na hora da divisão celular, na hora que as células estão se dividindo, ele precisa de energia. Se ele está em estado depressivo, ele não tem força para o organismo dele fazer a divisão perfeita. Como é que vai dividir uma célula por inteiro, com todos os componentes, genes, tudo, se ele não estiver bem? Aí na hora que você aumenta o campo de energia, aí a divisão celular acontece, ele fica bem. Em todos os casos, envolver o espírito comunicante em vibrações de muito amor, respeito, carinho e paz. Olha, chegou uma entidade na nossa reunião, em que o esclarecedor estava trabalhando com ele, disse, irmão, o senhor, ele disse assim, eu procurando a minha enxada, não acho a minha enxada. Procurando a minha enxada e não acho a minha enxada. Aí o esclarecedor disse assim, mas olha a sua enxada aí. Isso o que? A minha enxada está aqui. Aí que coisa maravilhosa, a minha enxada e tal. Aí disse, o senhor sabe que o senhor vai ter uma terrinha aqui para plantar? Ele disse, o quê? Depois de morto a gente tem uma terrinha para plantar? Tem. Eu pensava que eu ia ficar sem fazer nada. Aí disse, não, o senhor vai trabalhar. Isso não é isso que estão me dizendo aqui. Mas disseram que não é como eu plantar na minha roça não, vai ser diferente. Aí eu vou plantar flores. Aí a gente disse, está certo. Quando o senhor puder, o senhor venha para avisar a gente. Aí um dia ele chegou, através de um médium, e disse assim, eu venho hoje agradecer a vocês e visitar. Eu estou trazendo remédio para tudo as minhas flores. Esqueci o nome das flores, vai falar para mim qual foi o nome. Luciano se lembra das flores que ele trouxe? Aí trouxe e disse assim, aquela que está doente eu estou levando flores para ela também. Estou deixando um jarro de flor em cima da mesa e estou entregando um a cada um de vocês. Então, a vida continua. Os espíritos, às vezes eles estão tristes. Ah, mas faltou uma coisa. Ele estava com saudade da velha dele. A velhinha dele. Mas não é que ele encontrou a velhinha dele lá também? Que estava bem? Em todos os casos, envolver o espírito comunicante em vibração de muito amor, respeito, carinho e paz. Não é porque o espírito chega com brabeza lá, que a gente vai ficar ignorante com eles, não. Porque ele está num estado de espírito de desequilíbrio. E naquela nossa reunião, ele tem que receber o equilíbrio. Se ele receber esse equilíbrio, ficar bem, aí ele pode, amanhã no futuro, trabalhar e nos ajudar todos lá. Só tocar no médium em momentos especiais quando tiver que aplicar recursos extremos para afastar a entidade. Ou seja, tem casos em que o espírito acopla e dá dificuldade, o passe só. Aí tem algumas coisas que a gente pode fazer. Recursos extremos aplicados com orientação do coordenador
ou quem estiver dirigindo. Aí o coordenador pode dizer assim, sopro frio, que é dispersivo. Aí você sabe para que a mãozinha na frente, vocês sabem para que a mãozinha aqui. Calma. É o bafo. Todo mundo tem. Até um bebezinho tem. Então, por causa dos maus odores, você põe a mão na frente e sopra para trás. Sopro frio começando do coronário até a nuca, pela coluna do médio. Ou seja, você sopra, ajuda. Se não ajudar, existem outros ainda. Deixa eu ver se botaram aqui. Em casos especiais, chamar um passista do mesmo... Ah, isso é outra coisa. Mas nesse caso aqui ainda, existem algumas coisas. O médio, ele está em concentração. Se você... um toquezinho só nele, ele já volta para tudo. Tem outro, um pouquinho assim, ó. No nariz, assusta. Aí volta para a realidade objetiva. Porque está em transe. O transe, nós não vimos o que é o transe com ela. É um estado que não é de vigília e não é de sono. É um estado intermediário ali. Está vendo tudo, está se apercebendo de tudo, mas está trazendo informações do mundo espiritual para cá. É um estado de transe, é um transe. O espírito não está dentro e tomou o corpo da pessoa. Não. Em casos especiais, chamar o passista do mesmo sexo. Por exemplo, uma mulher diz que tem um problema com o parto, desencarnou. Aí o passista, aí a mulher, pela sua sensibilidade e a outra também, aí a pessoa pode chamar um passista feminino. Porque nesse caso, ela vai sentir... Eu falei que o sistema nervoso passa por trás todinho, né? Todas as inervações passam pela coluna. Toda inervação passa pela coluna. Até a pontinha da unha passa pela coluna. Mas aí o médio está ali, o médio capta também isso ali. Então um passista feminino vem e trabalha o passe naquela região do útero dela, orando, impondo as mãos para ajudar ali, aquela ali. Procura uma passista feminina. Embora que se não tiver, aí o esclarecedor pode dizer que o passista trabalha em todo o sistema nervoso, pela coluna, até chegar aqui no cóccix. Porque a inervação vai passando aqui todinho, ó. O sistema nervoso vai passando nos dois lados. Mas Alberto, Oi. aconteceu um caso, você falando, aconteceu um caso bem interessante na nossa reunião uma vez, uma entidade que tinha sido feminina, né? Uma mulher, ela tinha sofrido muita violência, né, de homens. Então ela não queria conversar com esclarecedores masculinos, né? A gente precisou chamar um esclarecedor feminino para que ela conversasse com ele, porque ela não conversava de jeito nenhum. Porque foi muito enganada. Tem mulher muito sofrida. Ela tem sido muito, muito sofrida. Essa violência sexual é terrível. A pessoa grava trauma profundo. Então, de mulher para mulher, fica mais fácil. E depois ela compreender que todos os homens não são iguais. Existem homens que são doces e gentis. Existem homens que não são. Como tem mulher também que não são. A gente sabe por aí, né? Então precisa de uma passista feminina. Lá no nosso grupo tem masculino e tem feminino também. Qualquer emergência está aí. Aproveitando uma pergunta. Pois não, filho. Uma dúvida. O senhor está falando, assim, tem um médium que entra em transe e vai receber a comunicação, né? E tem outro médium que é esclarecedor, né? Sim. Tem o que, minha filha? Tem um médium que entra em transe e fica recebendo a comunicação do espírito, né? Certo. E tem outro que é o esclarecedor. Ele é médio intuitivo. Ele recebe intuição somente do que vai falar. É tanto que o espírito diz assim, tudo que o senhor está me falando, ele está me falando aqui também. É porque o espírito que está assistindo o esclarecedor fala para ele, para o espírito, e o médio intuitivo capta e fala a mesma coisa. Ele diz assim, tudo que o senhor está falando, ele está me falando aqui. O médio, o esclarecedor é um médio intuitivo. E o médio psicofônico que está ali, que ele está recebendo aquelas informações,
o espírito que está ali está vendo e está recebendo a informação. O médium só intuitivo somente. Certo, mas assim, em termos de quantidade de pessoas para uma reunião mediúnica, aí teria os médicos que são, digamos, incorporadores, aí teria os médiums, outras pessoas que seriam esclarecedores, e teriam os outros que seriam os passistas, dando uma, né? Teria pelo menos 3 pessoas, então, assim, físicas encarnadas para essa reunião mediúnica. Tem, porque é o seguinte, o médium, o esclarecedor, ele pode ser o passista, não tem problema nenhum, que é médium intuitivo, o passista é médium intuitivo também. Ele não pode receber, eu vou dizer por quê. Como é o nome dessa lá de Belo Horizonte, aquela médium? Sueli Calda Chuva. Ela contou no livro dela que uma senhora médium psicofônico foi fazer doutrinação, porque faltou o esclarecedor. Aí ela fazendo, trabalhando com o médium, foi incorporando, virou a bagunça a reunião. Porque o esclarecedor estava incorporado e ficou sem fazer, os médicos tudo sentados lá, sem saber o que fazer. Então o esclarecedor é de bom ouvir, pois o Luciano é médium psicofônico, era. Mas a espiritualidade pediu a ele para começar a trabalhar, isso há 30 anos atrás, no esclarecimento, e a mediunidade dele foi mudando de psicofonia para médium intuitivo para trabalhar esclarecimento. Não pode entrar assim, porque o médium pode receber um espírito também e fica descontrola a reunião todinha. Seguindo viagem, porque vai ter um momento de pergunta. Ter sempre o cuidado com o aparelho fonador do médium. O aparelho fonador do médium é aqui, a garganta. Não deixar o espírito... Vai acabar com as cordas vocais, vai acabar com tudo do médium. Tem que pedir calma. O médium, por mais inconsciente que ele seja, se ele foi educado e está numa reunião de obsessão, ele escuta a voz do esclarecedor. Irmã, passe amor para esse espírito, irmã. Passe amor para esse espírito. Passe amor para ele, irmã. E o passista trabalhando o dispersivo na garganta dela. Porque pode ofender a garganta dela, ele está inconsciente, ele lá. Ele está bravo, está triste, está aborrecido. Tenha cuidado com o aparelho formador do médium. As dicas do esclarecedor são sempre muito importantes para o trabalho do passista. Você está trabalhando, o esclarecedor diz, põe a mão no coração, dê um dispersivo leve no coração. Aí você está ali, ó. Fale, irmão, fale agora, fale. Aí você já vem para a garganta, para ele falar. Pense, amplie as suas percepções, que tu possas nesse momento ver a quantidade de pessoas que tem aqui, pessoas que te amam. Aí ele abre os olhos, é aqui, ó, o frontal dele. Ele não vê com os olhos, nem a gente vê com os olhos. Um cego lá em Camaragibe, quando eu andava por lá, ele dizia assim, esmolinha para um cego, que não vê que vê o que está na frente e vê o que vocês não veem. Esmolinha para o cego, que vê o que vocês veem e vê o que vocês não veem. Era um médium. Muita paz, que Jesus abençoe. É com muito amor que todas as vezes a gente vem aqui. Essa é uma recepção maravilhosa de todos vocês do FEA, não só material como espiritual. Porque a gente trabalhamos da outra vez aqui, foi muita emoção, e trabalhamos hoje também muita emoção, geral. Não foi pela alimentação não, que foi de primeiro. Também pela alimentação. Muita paz para si. O comando é dela para outra tarefa, né?